Quando levanto minhas mãos, começo a sentir um fogo. Quando levanto minhas mãos, começo a sentir um fogo. Aleluia, levante as suas mãos. Quando levanto minhas mãos, minhas cargas se vai, novas forças tu me dás. Tudo isso é possível, tudo isso é possível quando levanto minhas mãos. Aleluia, glória a Deus. Quando levanto minhas mãos, minhas cargas se vai, novas forças tu me dá. Quando levanto minhas mãos, começo a sentir, aleluia, um fogo. Graças a Deus. Quando levanto minhas mãos, minhas cargas se vai, novas forças tu me dás. Tudo isso é possível, tudo isso é possível quando levanto minhas mãos. Aleluia, você quer levantar suas mãos mais alto um pouco? Quer? Aleluia, glória a Deus. Levante elas assim para Jesus. Glorifique a Deus. Agradeça por você estar aqui em sua presença. Aleluia, glória a Deus. Crie uma atmosfera espiritual para que Deus tenha acesso para chegar até você, para que Ele te abençoe de uma maneira especial. Aleluia. Quando levanto minhas mãos, começo a sentir um fogo. Quando levanto minhas mãos, começo a sentir renovo. Aleluia. Quando levanto minhas mãos, minhas cargas se vai, novas forças tu me dá. Tudo isso é possível, tudo isso é possível quando levanto. Aleluia. Você crê que tudo isso é possível? Glória a Deus. Você crê que Deus pode falar com você nessa tarde? Você crê que Deus pode nos ajustar mais a sua palavra nesta tarde? Você crê nisso? Glória a Deus. Então se renda a Deus nessa tarde. Se renda. É a coisa mais difícil, diz o profeta, de encontrar é alguém rendido. Na verdade, o gesto é fácil, levantar as mãos é fácil, mas deixar Deus dirigir a sua vida completamente, para isso é só uma nova conversão, é só um renovo de fé, uma confiança mesmo, algo que acontece lá no íntimo. É você deixar Deus. Não deixa o diabo te armar aqui dentro, mas deixa Deus falar com você humildemente, na simplicidade, no sussurro. Aleluia. Deixa Deus falar com você na simplicidade hoje, da maneira que Ele quer falar. Deixa Ele falar com você. Quando o pastor Maurício se aproxima da plataforma, aleluia, glória a Deus.
Deus, mais uma vez nós nos rendemos a Ti diante de Tua presença. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, Pai. Que mais uma vez o Senhor possa tomar Teu servo para falar conosco. Pois o Senhor sabe, Pai, até mesmo eu me alimento de Tua palavra. E sempre, Pai, lembro das Tuas promessas e também, Pai, meu desejo é que toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Eu quero estar junto para engrandecer o Teu nome. E nesta noite, Pai, a Tua palavra, ela é apta, ela é eficaz, ela liberta, ela salva, ela cura. E é isso que estamos aguardando, Pai, pois cremos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus continue abençoando a cada um. Amém. Podeis assentar um pouquinho. Antes de lermos as Escrituras, eu quero primeiramente trazer aos irmãos saudação da igreja que se encontra ali em Pato Branco, que está orando por mim, né? A qual hoje está tendo culto lá também, está pregando o meu auxiliar. E eu vim a convite do pastor Léo para uns cultos especiais que ele já havia me convidado já há uns 4 anos atrás. Ele já havia me convidado, né? E ele disse para mim que gostaria que eu tivesse ali com ele quando ele fosse fazer essas reuniões com a igreja. E aí ele me ligou e eu desci com a minha família, minha esposa, a irmã Joelma, a irmã Rebeca e a Dara, né, que é a minha filha mais nova. Nós tivemos culto sábado, tivemos domingo de manhã e às 3 horas. E ali nós encontramos com o pastor Estevão, encontramos também com o pastor Jair, também esteve por último agora lá o pastor Moacir, esteve lá também. E tivemos um bom tempo. E aí eu estava decidido a viajar logo após o culto com o filho do pastor Léo, Josué. E aí o pastor Estevão ficou lá quietinho, assim, tenteando, né? Mal pescando lambari, né? Ou ali, ponhava a varinha, né? Aí ele me convidou para estar aqui, eu disse, eu vou ver, conforme vai ser o final do culto, como vão terminar. E o certo é que tudo se encaixou, e eu, juntamente com o pastor Léo, né, que está aí, né, e alguns irmãos também de lá, disse o pastor Léo que não queria dar nenhuma saudação, só queria vir aqui e fazer assim, né, rapidinho, né, pastor Léo? E depois do culto eu estarei viajando também com a família
acabando aqui, estaremos indo de retorno, porque já faz alguns dias que eu estou de viagem. Mas eu vim para estar com os irmãos, para ter um companheirismo, estar junto. E eu creio que Deus irá nos abençoar mais uma vez. Amém? Vocês estão cansados de cantar ou não? Não, né? Eu quero falar nesta noite sobre um assunto, e eu gosto de palestrar com a igreja, de conversar. Não sou um pregador eloquente, não sou um pregador muito pentecostal, apesar que nós sabemos que o Pentecostes é uma experiência, com Deus. Mas eu quero falar com os irmãos sobre uma pequena palavra que o apóstolo São Paulo nos advertiu aos Hebreus capítulo 10, versículo 23. Nós vamos colocar em pé, vamos ler essa escritura. Aos Hebreus capítulo 10, versículo 23. Que você possa prestar bem atenção nessa escritura. Todos encontraram? É bem fácil encontrar estas escrituras. Aos Hebreus, capítulo 10, verso 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu quero falar sobre estímulo. Nós vamos falar sobre estímulo. Paulo, usando esta palavra, mostrando aqui que devemos considerar uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Senhor Deus, oramos mais uma vez, após a leitura da Tua palavra, e pedimos, Pai, Teu Espírito Santo possa vivificá-la em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos? Eu quero abordar este tema com os irmãos sobre estímulo. Estímulo. Quero que vocês observam, em primeiro lugar, estímulo ou estimular, estimular significa o que anima, que incita a realização de algo, dar incentivo, despertar ânimo, interesse, empenhar-se. Então, estimular é uma palavra que significa despertar. Quero que vocês gravem isso. Estimular, a palavra estímulo quer dizer despertar ânimo, incentivar.
que anima a realização de algo. Então nós vemos que há um estímulo que vem da parte de Deus e há um estímulo que vem da parte de Satanás. E nós vamos trabalhar dentro dessas duas partes, mostrando o que o apóstolo São Paulo mostrou aqui quando ele usou esta palavra: estimularmos uns aos outros a caridade e as boas obras. Quando eu li esta escritura, aparentemente parece que é uma simples escritura, mas o profeta, na mensagem O Pecado Imperdoável, parágrafo 61, ele lê esta escritura desta maneira. Ele diz que estimular ali significa encorajar. Encorajar uns aos outros à caridade e às boas obras. Mas primeiro devemos observar, irmãos, que o estímulo ele é provocado por algo. Paulo separou aqui, eu digo assim, eu vejo três coisas aqui neste versículo 24. A primeira coisa que eu vejo é que Paulo disse: devemos considerar uns aos outros. Consideremos-nos uns aos outros. Por quê? Porque quando você considera, então aquela consideração te estimula às boas obras. Vocês entendem? Então, para você ser estimulado, quer dizer, como a palavra significa para realização de algo, que é o estímulo, você tem que ter algo para te estimular. Então Paulo usou esta palavra com muita propriedade, dizendo: consideremos-nos uns aos outros, vírgula. Porque se você não tem consideração, como que você vai ser estimulado a fazer boas obras? Então Paulo disse: considera para estimular, para fazer boas obras. E o profeta vem e mostra nesta mensagem que o estímulo é encorajar uns aos outros à caridade. Por exemplo, se você vê um irmão na igreja que tem algo contra outro irmão, não diga algo para expor aquilo, mas diga algo o qual trará a ambos juntos. Estimular ao outro as boas obras e a caridade. É o que devemos fazer. O que é isto? É um homem que é nascido de novo. Se você, meu irmão, nesta noite, não se sente desta maneira, quando você vê seus irmãos caindo, e com palavras duras entre um e outro, se você não estimular a unirem-se, é sua vez de ir ao altar. Veja bem, é a sua vez de ir para o altar. Por quê? Porque você não estimula aqueles irmãos a se unirem? Por quê? Porque você não tem consideração.
Porque se você tem consideração, a consideração irá te estimular a fazer boas obras, a ter amor. Então você vê que o estímulo está no meio. E aí nós podemos lembrar do cuidado de Deus concernente ao estímulo. Porque nós sabemos que quando se fala de estímulo, nós vamos lá em Apocalipse, quando diz que devemos, lá em Apocalipse está escrito: não danifiqueis o azeite e o vinho. O que simboliza o vinho? O vinho simboliza estímulo. Veja bem, o vinho simboliza o estímulo e o cuidado de Deus para que não fosse danificado nem o azeite e nem o vinho. Exatamente essas duas coisas, porque o azeite simboliza o Espírito Santo, o vinho simboliza o estímulo da revelação, pela revelação. E não era para ser cuidado. Por quê? Porque se você não estímulo, você não realiza as coisas. Como que você vai realizar as coisas se você não tiver um estímulo? Veja bem isso, irmãos. Se você não tiver o estímulo, agora, esse estímulo pode vir tanto de Deus, como ele pode vir também da parte de Satanás. Por quê? Porque nós vemos lá em Apocalipse também que a grande prostituta, ela deu de beber o vinho para os reis da terra, e eles se embebedaram com o vinho. O que quer dizer o vinho? E o que ela fez então? Estimulou eles a fazerem o quê? Vocês estão entendendo? Então nós podemos ver o estímulo. Eu quero que vocês possam olhar nesta noite e ver o quanto que é importante o estímulo através da palavra. O próprio Deus cuidou disto. Agora veja bem, o estímulo através da palavra. Amém? O estímulo através da palavra. Por quê? Porque você pode ser estimulado por uma conversa. Você pode ser estimulado por uma música. Você pode ser estimulado por uma leitura. Você pode ser estimulado por um pensamento. E que tipo de pensamento está estimulando a sua vida? Que tipo de leitura está estimulando a sua vida? Que tipo de música está estimulando a sua vida? Que tipo de conversa está estimulando a sua vida? Porque aquilo te estimula para a realização de algo. Veja bem, são três coisas, você deve olhar. Então aqui está, para nós fazermos, como disse Paulo aqui, para nós fazermos boas obras, para nós termos amor, nós temos que ter o que em primeiro lugar? Vocês estão com a Bíblia aberta? Vamos ver. Cadê? Abre a Bíblia aí. Abre a sua Bíblia e marque ali, né? Marque ali. Para termos boas obras entre nós, para termos caridade entre nós, primeira coisa nós devemos ter, o que Paulo disse? Consideração. Então, se você não considera um irmão, você não vai ser estimulado a ter boas obras. Agora, o estímulo está no meio, presta atenção. Então, se você não tem consideração, você vai ser estimulado, mas você vai ser estimulado a fazer más obras.
Porque da onde você está tirando o seu estímulo? Porque Deus cuidou que não tocasse no azeite e no vinho, que simbolizava ali o estímulo, o Espírito Santo, e o estímulo que vinha através da palavra, da revelação. Interessante, irmãos, que esse estímulo, ele fica no meio, sabe? Eu gosto de olhar isto no meio, e que você é estimulado por algo, para a realização de algo. Então, se você escuta uma conversa, aquela conversa pode te estimular. Se você lê um livro, aquele livro te estimula. Se você escutar uma música, aquela música te estimula. Se você tiver um pensamento, aquele pensamento te estimula. Porque o estímulo te faz realizar algo. O estímulo te faz realizar algo. O estímulo te desperta. O estímulo te dá ânimo. O estímulo te dá interesse. Agora, disse o profeta que se você vê um irmão na igreja que tem algo contra outro irmão, se você considera aquele irmão, se você considera aquela família, se você considera o pastor, se você considera o líder de cântico, se você considera o diácono, se você considera aquela... Nunca você vai falar algo para expor aquilo. Nunca. Você vai ser estimulado a fazer o quê? Você vai ser estimulado a unir-se. Amém? Porque você tem consideração. Agora veja bem, o profeta falando sobre isso, ele disse: quando Jesus foi insultado, ele nunca insultou novamente. E dele, quando dele foi falado mal, ele nunca revidou aquilo. Quando fizeram mal a ele, ele se virou e fez o bem para eles. Quando fizeram mal a ele, ele se virou e fez o bem. Quando o perseguiram e o pregaram na cruz, ele olhou para baixo e disse: Pai, perdoa-o, eles não sabem o que fazem. Se este tipo de espírito não está em você, o espírito que estava sobre Jesus Cristo, a Bíblia disse que isto esteja em você. E se esse espírito não estiver em você, o Espírito Santo nunca tem entrado em você ainda. Então, se o Espírito Santo está em você, você vai ser estimulado a perdoar. Quando você vê, você está perdoando. Quando você vê, você está amando o seu inimigo. Eu tive uma experiência esses dias no carro. Eu parei num posto para abastecer e falei para o frentista: coloca 10 reais de álcool. Aí ela veio, eu vi que ela abasteceu 20 reais. Aí ela foi lá e disse para mim assim: olha, senhor, desculpa, eu abasteci 20 reais. E na verdade eu sei que o senhor disse 10 reais, mas eu estava conversando, não prestei atenção. Não tem problema, o senhor só dá 10 reais. Aí eu olhei e falei: mas deixa eu ver aqui, eu tenho 20 aqui. Dei 20 para ela. Ela me agradeceu: obrigado, senhor, desculpa, eu sei, né? Se o senhor não quisesse nem dar o dinheiro, não precisava dar. Depois, quando eu saí, entrei no carro, né? E saí, algo disse assim para mim dentro do meu coração, né? Aquele que tiver misericórdia vai alcançar. Eu tinha o direito de pegar os 10. Mas algo ali dentro, por que pegar os 10? Ele errou e você não erra? E exatamente naquela hora eu fiz aquilo, irmãos, não com dó de dar os 10. Ela já tinha colocado os 10 reais de álcool a mais. Falou: hoje, né, eu ganhei o dia, né? Ganhei o dia hoje, mas algo ali dentro, né? Sabe, irmãos, um amor, né? Sabe, algo, eu vou expressar o que eu senti, algo gostoso. Você pegar e falar: não, minha filha, pega os 20 reais, você colocou a mais, eu tenho aqui. Se você tiver misericórdia, você vai alcançar misericórdia. Aquilo, irmãos, que está dentro de você, o Espírito Santo
te estimula às boas obras é a caridade. Mas por que te estimula isso? Exatamente porque da onde você está tirando o seu estímulo. Da onde você está tirando os seus estímulos? Agora observe bem. Eu vou ler aqui uma reportagem, né? E nós vamos caminhando nesta linha. Uma reportagem aonde eu achei interessante essa reportagem de uma revista que fala assim sobre cantigas de medo e melancolia. Uma reportagem. Cantigas de medo e melancolia. Eles dizem aqui sobre as cantigas infantis. Cantigas infantis, como cantigas de niná, cantigas de brincadeiras. E aqui eles explicam algo assim, ó. Nos acalantos e nas brincadeiras de roda, bicho e flores reais se misturam a entes imaginários, fazendo quase sempre aquele travo de tristeza tão presente no cancioneiro popular brasileiro. O que não se pode deixar de reconhecer, no entanto, é a melancolia instalada também na melodia infantil. Cancioneiro popular brasileiro é, de modo geral, triste e melancólico, e muitas vezes pessimista. A música infantil não discrepou da adulta. A origem dessas músicas, a origem rural das canções de ninar, se manifestam pelas figuras apresentadas às crianças. Então, olha só como que as criancinhas são estimuladas. E nós estamos falando sobre estímulo e o que traz o estímulo para a realização de algo. Então, as canções de niná se manifestam pelas figuras apresentadas às crianças, como a cuca. Quem não lembra da cuca aí, né? O bicho papão, o boi da cara preta. Todos pegam a criança se ela não dormir. Veja bem. São clássicos versos. Nana nenê, que a cuca vem pegar. É clássico também ameaçar o menino que tem medo de careta, com o boi da cara preta. A invocação do caipora, do tutu, marambá e do bicho do telhado dá margem realmente à constatação desse poder adulto sobre o universo infantil, a partir da imposição do medo. Mucumas e babás continuavam a influenciar, a estimular musicalmente as crianças, quando elas deixavam o quarto de dormir e participando da vida dos adultos, nos quintais, nas salas de janta ou no piano, eram bichos, ainda outra vez, que elas invocavam. Então elas invocavam, boi, boi, boi da cara. Pega essa criança que tem medo de careta. O que está estimulando seu filho com isso? O que é essa cuca? O bicho papão. Sabe de onde que veio isto? Isto veio de uma cultura deixada pelos negros escravos e pelas mucamas. E ainda eles começam a invocar, a cantar: atire o pau no gato.
Mas o gato não morreu. O gato não morreu. E a dona Chica admirou o berro que o gato deu. Misto de tristeza e de ligações com animais, era a canção do boi que morreu. O meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro, lá no Piauí. Por outro lado, a melancolia das três raças, negro, índio, portugueses, fica expressa nas cantigas de roda que vinham na linha do tempo logo após as cantigas de niná. Marcaram muitas gerações as referências a um bosque, a anjos, a saudade. As crianças cantavam, embebiam-se de melancolia, sem certamente darem-se conta de tanta solidão e amargor dos adultos. Uma das mais famosas era essa: nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou o meu coração. Que anjo que era esse? Que vivia num bosque chamado solidão e que roubou o coração. Que anjo que era esse, irmãos? Aí se canta, né? E o que isso estimula? Porque nós estamos falando sobre estimular. O anjo respondia sem despertar esperança, mas revelando também a sua tristeza. Se eu roubei o teu coração, tu roubaste o meu também. Essa solidão e a tristeza por fim ficaram definitivamente marcadas na cantiga que se tornou a mais célebre e popular de todas, Ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco, acabou. Será que esse é o amor ágape? O amor que tu me tinha era pouco, acabou. Aí ensinando a criança, estimulando a criancinha, dizendo que o amor se acaba mesmo, né? Nos jardins, a melancolia brasileira se refletiu até mesmo nas cantigas que faziam referência às flores e jardins. Autores há que disseram serem flores e jardins amargurados, como se para lembrar que os amores humanos são difíceis, que namorados brigam. A canção falava da tragédia também entre as flores. O cravo brigou com a rosa. O cravo brigou com a rosa, quer dizer que ele pode brigar com o irmãozinho também. Debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O que está te estimulando, seu filho? O seu lar? Como a ensinar que corações masculinos se ferem mais do que os femininos, a canção mostra a generosidade da rosa diante de seu amor ferido, o cravo. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar, o cravo teve um desmaio, a rosa pular. Até no carnaval aprendiam sobre tristeza e melancolia. Até mesmo entre flores no jardim e no coração da própria jardineira, alguém perguntou: ó jardineira, por que está tão triste? O que foi que te aconteceu? E ela responde: foi a camélia que caiu do galho, que deu 2 suspiros e depois morreu. Você vê que isso aqui é uma reportagem. Isto, disse o profeta, são mensagens subliminares que entram, que estimula as crianças, que estimula as famílias. Então observe bem, o que está estimulando a sua vida agora?
a revista que você lê, o livro que você lê, a televisão que você vê. Por isso que na televisão dá ibope, sabe o que dá ibope? Mulheres nuas. Dá ibope, porque o que essas mulheres estimulam? Novela dá ibope, acidentes dá ibope. Mas para o cristão, o que é que nos estimula? É a revelação da palavra. Irmãos, eu gosto disso, porque isso te estimula. Veja bem, a revelação da palavra te estimula. Mas se você também vê estas coisas, isto vai te estimular a fazer mais obras. O profeta fala sobre Bartimeu e sobre Acasias. É uma história, irmãos, que é digna de ser lembrada. O profeta fala sobre Bartimeu, e você vê essa reportagem e você fala, o que isso tem a ver? Mas isso o profeta na mensagem, Deus tem um cordeiro provido. O profeta diz, enquanto Bartimeu estava tentando se lembrar do tempo quando ele era garotinho, porque Bartimeu, quantos conhecem a história de Bartimeu na Bíblia? Levante a mão. Bartimeu era? O que Bartimeu era? Cego. Mas ele não nasceu cego. Sabia que Bartimeu não nasceu cego? Bartimeu não nasceu cego. Bartimeu, quando ele nasceu, ele tinha os seus olhos perfeitos. Ele enxergava bem. Ele era casado. Ele tinha filhos. E pela circunstância da vida, Bartimeu ficou cego. E o profeta disse que ele cria em Jeová. E que certo dia ele estava sentado, disse o profeta, que Bartimeu estava sentado em uma pedra dos muros de Jericó, quando aqueles muros foram derrubados. Bartimeu já havia dado as suas 2 rolinhas em sacrifício. Bartimeu já tinha dado o seu cordeiro em sacrifício. E Bartimeu tinha uma família para cuidar. Então Bartimeu saiu daquele dia e disse, como que eu vou ganhar o pão para sustentar minha esposa, meus filhos? O profeta disse que Bartimeu saiu, falando da história de Bartimeu, ele se assentou em uma pedra e ele começou a pensar, ele começou a lembrar quando ele era garotinho, de como por volta das 2 da tarde, sua bonita mãe judia o chamava, dizendo, Bartimeu. Ele quase podia ouvir sua voz novamente, quando ele estava sentado naquela pedra, enquanto ecoava ao redor dos montes, e ele vinha correndo, Bartimeu vinha correndo, e ela saía na varanda da frente, apanhava a velha cadeira de balanço e pegava-o nos braços, e ele se lembrava de como olhava em seus bonitos olhos, e que mãe bonita ele tinha, e como ela costumava embalá-lo para dormir, para ele fazer o repouso da tarde, e como ela fazia isto, ela lhe contava historinhas, sabe que historinhas que a mãe de Bartimeu contava para ele? Historinhas do seu povo, e dos grandes e poderosos profetas de Deus, que tinham entre eles, e ele adorava isto, e ele adorava ouvir isto, e foi isso que estimulou Bartimeu a receber a sua visão de volta. É ruim demais, disse o profeta, que mães ponham os filhos diante de um programa de televisão, de algum escândalo de Hollywood, ao invés de fazer a mesma coisa, contando-lhes historinhas bíblicas. Aí você olha, o seu filho está sendo estimulado, por quê? Irmãos, se você começar
nanar o seu filho com estas coisas? Por que que não nana o seu filho com hino? Por que que não nana o seu filho com palavras de Deus, contando histórias do profeta, contando histórias bíblicas? Ele vai ser estimulado, porque Bartimeu foi estimulado a receber a visão porque ele ouvia historinhas. Mas a mãe de Bartimeu era uma genuína mãe hebreia, e ela contava história ao pequenino. Ela dizia, contava-lhe a respeito de Deus enviar um grande e poderoso Moisés, que Deus tinha prometido ao pai Abraão que os libertaria. Às vezes você fica com receio de falar ao seu pequenino sobre o profeta, sobre a mensagem, sobre a palavra. Isso vai estimular o seu menininho. Isso vai estimular a sua família. Isso vai estimular o seu lar. Isso vai estimular os jovens. Que tipo de estímulo, que tipo de coisa está estimulando a sua vida? Pense bem um pouquinho. Se você se reúne, como disse o profeta na mensagem de liderança, se os pais se reúnam para falar mal uns dos outros, para chamar o profeta de careca, é isso que eles vão chamar lá na rua. Porque o profeta disse que eles se reuniram na mesa, e os pais começaram a falar: tem um homem aí que disse que ficou no lugar de Elias, careca. Aquilo estimulou aqueles meninos a sair lá, chamar Eliseu de careca. Agora, se eles tivessem falado assim: olha, tem um homem aí, Eliseu, olha, meus filhos, nós não entendemos, mas não vamos dizer nada, não vamos criticar, vamos dar um tempo. Se isso for de Deus, permanece. Se não for de Deus, cabe em nada. Ei, Gamaliel, deixa meu filho, deixa minha filha. Eu gostei muito de um testemunho que foi contado por um irmão da América, lá em Campinas. Os ministros devem saber. Ele contou a respeito de um irmão que ia na casa do profeta, e ele chegava lá e começava a mandar lá dentro. Lembra, pastor Léo, desse testemunho? Ele começava a mandar, ia fazer isto e aquilo, e a Sara não estava muito... Não, pai, se aquele irmão entrar aqui em casa e começar a mandar e fazer isto, pai, olha, não estamos gostando muito desse irmão. Se ele vir, eu vou responder ele, papai. Ele disse: não, minha filha, não faça isso. Eu vou te contar para você por que ele é assim. Ele é assim porque ele viu a sua mãe se enforcando. A Sara não falou mais nada. Por que os pais não estimulam os filhos a respeitar os ministérios? Ensina seus filhos a respeitar o ungido do Senhor. Ensina os seus filhos, irmãos, a respeitar o irmão, a respeitar a irmã. Diga para ele assim: meu filhinho, Jesus disse, conta uma historinha para o seu filho assim: sabe, filho, Jesus disse que aquele que der um copo d'água a um desses meus pequeninos, a mim fizeste, meu filho. Meu filho, sabe o que Jesus disse? Jesus disse: aquele que receber a voz, a mim recebe. Isso vai estimular seu filho a crescer com respeito. Agora, por quê? Como disse o pastor Estevão, quando ele estava falando lá, quem deu crédito da nossa pregação? Sabe para que lado que eu estava pensando aquilo? Por que eles não estão dando crédito? Em outras palavras, é como se Isaías tivesse assim, ó: quem deu crédito da nossa pregação? Por quê? Porque as pessoas hoje estão desmoralizando as coisas e ninguém dá crédito da palavra mais. Por que Bartimeu deu crédito à palavra? Porque a mãe de Bartimeu ensinou ele. Por isso que ele deu crédito. Agora, olha Acasias, a história de Acasias. Acasias era filho de Acabe com Jezabel. Disse o profeta que Acasias, olha o que o profeta disse sobre Acasias, para vocês terem uma ideia. Na mensagem, o caminho de volta, o profeta fala de Acasias dizendo assim, ó, no parágrafo 13.
Nossa história começa essa noite com um povo que tinha, como na noite passada, tinha se afastado de Deus. E esta é a coisa mais miserável que eu poderia imaginar, é alguém, um crente distante de Deus. E nós descobrimos aqui que este rei de Samaria, Acasias, a razão pela qual ele estava distante de Deus, sabe por quê? Porque ele teve o tipo errado de tutor, a forma errada de criação. Sua mãe era uma pagã e seu pai, Acabe, era um israelita desviado. E por ali, ele não tinha muita coisa que o trouxesse no caminho do Senhor, ainda mais por aquelas pessoas. O que aconteceu com Acasias? Se você lembrar a história um pouquinho de Acasias, você vai ver que Acasias caiu. Estava lá e caiu da escada. Se machucou. Mas quem que era o pai de Acasias? Acabe. Quem que era a mãe de Acasias? Jezabel. Agora, a mãe de Acasias era Jezabel. Agora, sabe o que Jezabel fazia? Eu quero só ler um pouquinho aqui para vocês. O que Jezabel fazia? Deixa eu ler aqui um pouquinho. Como que influencia hoje? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha o que Jezabel fazia. A pequena Jezabel, é interessante isso aqui. A pequena Jezabel, quando ela foi uma menina, olha, vamos olhar Jezabel menininha agora. Dava a volta em volta da casa, saltava, jogava, pulava corda. Dá para você imaginar Jezabel pulando corda? Dá para você imaginar Jezabel correndo em volta da casa, pequenininha? Que menina bonita! Que menina, né? Porque Jezabel não era um nome feio até então. Jezabel era como todas as meninas. Pouca gente sabia o que ela se tornaria. Mas o que fez dela o que foi, era o tipo de ensinamento que ela recebeu. Ela era uma pagã. E os ensinamentos que você recebe em casa, geralmente é aquilo que você se torna. E o tipo de ensinamento que você escuta. Então, o que ensinaram para ela quando era pequenininha? Quem que era a mãe de Jezabel? Uma pagã? Qual que era o Deus da mãe de Jezabel? Baal. Então eles começaram a ensinar Jezabel a odiar a Deus, desde pequenininha. Jeová? Não, tem que ser Baal. Ensinaram-lhe a odiar a Deus, ensinaram a odiar o povo de Deus. E é este o ódio que estava no coração. Este ódio que estava em seu coração foi o que fez o que ela foi. O seu pai era apóstata para começar. Assim então você sabe, isto indica que ele era esse tipo de pessoa. E ela esse tipo de pessoa. E quando eles casaram, o que se tornou o lar deles? Por isso que o profeta disse que quando você se casa, vai unir duas famílias. Então você deve pensar no seu filho. A mensagem do terceiro êxodo, o profeta disse que no primeiro êxodo, Faraó mandou matar as crianças. No segundo êxodo, Herodes mandou matar as crianças. No terceiro êxodo também está matando as crianças. Olhe lá. No primeiro êxodo, Faraó disse: mata todos os machos. No segundo, Herodes disse: mata todas as crianças de 2 anos. Era o mesmo espírito para pegar Jesus. E no terceiro êxodo hoje, como que ele está matando as crianças? Porque é tudo paralelo. Se lá ele matou as crianças no primeiro,
Se no segundo ele matou as crianças, no terceiro ele está matando as crianças também. Disse o profeta, ele está matando no casamento entre incrédulos. Porque a sua criança nasce, ela não sabe em quem crê. O pai crê de uma maneira, a mãe crê de outra. E isso mata ela espiritualmente. Então, você sabe, a pequena Jezabel somente aprendeu uma coisa em casa. Sabe o que Jezabel aprendeu? Usar pinturas. Porque ela era pagã. E a pintura vem do paganismo. Pintura. Foi o que Jezabel aprendeu. E o que Jezabel passou para Acasias, seu menino? Porque nós estamos falando de estímulos. Como que Acasias foi estimulado a odiar Jeová e a amar Baal? Quando ele caiu, que ele se machucou, ele foi então estimulado a fazer o quê? A pedir que os sacerdotes deles fossem atrás de Baal. Quando os sacerdotes deles estavam indo, Deus avisou Elias. Elias cruzou, eu posso ver, irmãos, Elias cruzou com os sacerdotes e disse: aonde vocês estão indo? Nós somos enviados de Acasias. E outras palavras, ele se machucou e mandou nós consultar Baal para ver se ele ia sarar daquilo. Elias disse: volte lá e fala para ele se não há Deus em Israel. Não há Deus em Israel. Fala para ele que ele não vai sair daquela cama de enfermidade, porque lá há um Deus, há profetas verdadeiros. E os filhos hoje, aí entra a mensagem: por quê? Por que os filhos buscam diversão em outras coisas em vez de buscar diversão pela palavra? Não há diversão na igreja? Não há? Quando aquela moça falou para o profeta assim: aonde você se diverte? Convidou ele para sair. Ele disse: não, eu não saio nesses lugares, não. Mas aonde você se diverte então? Ele disse: venha comigo um culto que eu vou mostrar para você onde eu me divirto. Venha comigo um culto. Eu vou mostrar para você aonde eu me divirto. Então na igreja tem, irmãos, um lugar para nós nos divertir espiritualmente falando. Essa semana foi uma diversão espiritual lá no Pastor Léo. E é algo que nos satisfaz. Mas Acasias não sabia disso. Por que Acasias não sabia? Porque o pai e a mãe de Acasias estimulou eles a seguir Baal. Agora pense bem um pouquinho. Não há pastor nessa igreja? Vamos olhar assim. Por que você vai buscar conselho no mundo? Vai buscar conselho no vizinho? Vai buscar conselho na vizinha, do tio, da tia? Não tem pastor? Mas sabe por que você vai? Porque você está sendo estimulado por uma conversa errada. Você está sendo estimulado por um pensamento. Mas se você for estimulado pela palavra, a palavra diz: obedecei aos vossos pastores. Aí você vai ser estimulado e você vai se regozijar com isto. Depois o pastor Léo vai vir aqui, pastor Léo, fazer aquela pergunta lá. O pastor Léo perguntou lá na igreja, né, pastor Estevão? Vocês não gostaram muito da pregação, não. Mas esse tipo de pregação estimula o eleito, estimula o cristão. Irmãos, olha só, por quê? Disse o profeta que tem um estímulo que vem através de milagres. Irmão, pastor Estevão, se tiver um culto aqui, que o irmão orar por um paralítico, que ele andar aqui, você pode preparar que essa igreja fica pequena. Porque eles vão ser estimulados a trazer mais irmãos para cá. O que aconteceu? Um paralítico andou lá na igreja. Ah, é? Quando? Tal dia, olha ele aqui, sai fotos, e sai com a carteira e grita. Irmãos, enche aqui. Eles vão ser estimulados a vir.
mas poucos são que são estimulados pela palavra. Que são estimulados pela palavra. Disse o profeta que Balaão foi estimulado pelo dinheiro. Alguns são estimulados pelos gritos, disse o profeta na mensagem Não te estribes no teu próprio conhecimento. Ele disse, muitos são estimulados por gritos, muitos são estimulados por milagres, muitos são estimulados por dinheiro. Mas o eleito é estimulado por quê? Por que você é estimulado? Você é estimulado pela revelação da palavra. Quando a palavra se abre, você é estimulado. Você sabe que o profeta fala que Davi foi estimulado certa vez. Aí, irmãos, você começa a ver, olha só, irmãos, você começa a ver Davi. Davi, disse o profeta que Davi dançou em volta da arca. Não dançou? Davi bailou, mas por quê? Ele foi estimulado. Mas estimulado por quê? Ele foi estimulado pela palavra que estava voltando. Agora, disse o profeta, a verdade, os pentecostais tiveram o gozo, eles foram estimulados. Agora observe bem, Davi, ele também foi estimulado. E quando Davi foi estimulado, ele disse assim, o meu cálice está transbordando. O meu cálice está transbordando. Teve uma grande experiência em sua vida. Porém, que lhe fez dizer isto? Quando ele estava no Espírito, sendo que era um profeta, sabemos que ele era um profeta, porque a Bíblia disse que ele viu a ressurreição. Portanto, quando Davi viu a ressurreição, é quando você começar a ver que você é um eleito, que você é uma eleita, quando você começar a ver que esse corpo será transformado, quando você começar a ver que você vai ser arrebatado, quando você começar a ver isso, o seu cálice transborda. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha alma. Também a minha carne habitará em segurança, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então foi quando o seu cálice estava transbordando, porque já não importava o que sucedesse, ele havia visto a ressurreição e o seu gozo era grande. Irmãos, Davi foi estimulado pela palavra. E o que faz nós vir para a igreja? O que faz você vir no culto? O que faz você dar amém? O que faz você dar glória a Deus? É a palavra. É a palavra que te estimula. Lembre-se do que Paulo disse: considerarmos uns aos outros para nos considerar, para nos estimularmos às boas obras e à caridade. Então, se os neném escutam essas músicas, elas são estimuladas a ficar bravas, são estimulados a brigarem, são estimulados a se irritarem. Quando a sua criança começar a escutar hinos, historinhas bíblicas, ela vai ser estimulada também. Estimula através da palavra. Davi, disse o profeta, não foi só uma vez que o cálice de Davi foi transbordado. Então foi quando o seu cálice transbordou. Disse o profeta, mais uma vez, o estímulo foi tão grande, quando viu que a palavra estava sendo revelada de novo a Israel, que sua taça se encheu e transbordou, que ele começou a bailar no Espírito e a dar voltas e mais voltas. Sua taça transbordou. Por quê? Porque ele viu a palavra regressando. Creio que qualquer um seria estimulado ao ver isto. Especialmente agora, depois de todos estes anos, quando a palavra por meio da promessa está sendo apresentada e vindicada. Que tempo,
Aí você começa a ver, irmãos, você começa a ver Miriam. Miriam foi estimulada a pegar o tamborim e tocar o tamborim, por quê? Você olha Moisés, você olha Davi, você olha Maria. Você olha Maria, eu notei aqui, você olha Zacarias, você olha Ana. Por que eles tiveram esses cânticos? Porque eles foram estimulados, porque eles viram a palavra sendo revelada e eles não puderam suportar. Então, quando você vê a palavra sendo revelada, irmãos, isso te estimula a viver uma vida cristã. Isso te estimula a amar. Isso te estimula a perdoar. Irmãos, está ali dentro, irmãos, no seu cálice transbordando a cada dia. Aí você tem amor, você tem boas obras, você tem paciência, você tem caridade. Aquilo vai transbordando dentro de você. Mas agora, se o estímulo, disse o profeta, é os cânticos, quando acaba os cânticos, acaba também os pulos. O profeta disse isso. Aí você é estimulado pela bateria, você é estimulado pelo teclado, você é estimulado pelo violão, você é estimulado pelo baixo. Você sabe que alguém que gosta de tocar bateria, quando vê alguém tocando bateria, ele é estimulado. Quando alguém gosta do contrabaixo, vê alguém tocando contrabaixo, ele é estimulado. Quando alguém gosta do teclado, de ouvir o som do piano, ele é estimulado. Mas quando alguém gosta da palavra também... Aleluias! Irmãos, conforme a palavra vai se abrindo, você não se aguenta aí sentado aí. Faz igual o irmão Ben, né? O que o irmão Ben fez na casa do irmão quando ele estava ouvindo a palavra? Ele deu um soco na parede, não foi? Falou, nem que eu mando consertar, eu conserto de novo. Eu não pude suportar. Você vê a palavra sendo revelada, você fala amém. O profeta não corria só na igreja, ele corria lá no bosque, e corria em volta de uma árvore lá sozinho. Quantas vezes você correu lá no seu quarto sozinho, sozinha? Às vezes quando você está lendo a mensagem, mas sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Isso é um pouco duro nessa noite, mas sabe por quê? Muitas coisas estão sendo feitas erradas. É o tipo de livro que você está lendo, é o tipo de programa que você está assistindo, é os pensamentos que estão vindo na sua mente, é as pessoas que você está tendo companheirismo com ela. Aquelas pessoas estão te estimulando a sua vida. Fala com quem tu anda, te diz aí quem é. Agora, se você começa a falar das coisas de Deus, eu fico pensando, irmãos, nisso. Quando João Batista estava lá no cárcere, o seu olho de águia estava um pouco ofuscado. Ele falou para os 2 discípulos ir lá e falar para Jesus. Pergunta para Jesus se é esse ou se devemos esperar outro. Aqueles 2 discípulos foram lá e chegaram, encontraram com Jesus e disse: mestre, nós viemos aqui porque João Batista nos enviou a perguntar se o Senhor é mesmo o Messias ou se devemos esperar outro. Jesus disse assim: então espera um pouquinho aqui, nós vamos ter uma reunião aqui, vocês esperam um pouquinho. Aí Jesus no culto, né, naquela reunião, começou a falar, e o cego via, né, e o coxo andava, e começou a ter os discernimentos de coração, né. Aí falou: agora você vai lá e conta para João o que vocês viram aqui. Depois que eles saíram da reunião, o que aconteceu entre a multidão? Se alvoroçaram, porque uns começou a falar para o outro: mas esses não são discípulos de João? Mas você viu que para Jesus se era esse ou se era outro? Você não viu que eles estão em dúvida? E agora? E Jesus, conhecendo o coração deles, o pensamento, disse: agora eu quero falar com vocês um pouquinho. O que vocês vieram ver? Uma cana agitada pelo vento? Esse não é João Batista. Alguém vestido de roupas reais? Nascido de mulher não houve um igual João Batista. O profeta disse: quando João Batista falou uma das piores coisas que poderia ser falado concernente a Jesus, Jesus falou a melhor coisa de João Batista.
E por que você... Aí veio o profeta e disse, você não tem nenhuma coisa boa para falar do irmão? Não fale nada. Não diga nada. Diga boas coisas. Começa a procurar ali, irmãos. Começa a procurar, se às vezes pode acontecer, irmão, se aconteceu com João, se aconteceu com Elias, no pé de zimbro, será que não pode um irmão cair no pé de zimbro? Mas quando Jeová foi lá, que Elias estava lá dizendo, pedindo a morte, me leva. Jeová chegou lá e disse assim, eu quero que o anjo, que tem a mão mais macia, venha aqui, que ele está cansado. E prepara uma comida para ele comer. Elias, vai dormir um pouquinho, Elias, você está cansado. Mas só eu fiquei. Mataram todos os seus profetas, só eu fiquei. E muitas vezes você pensa que só você tem problemas. Aí Jeová disse para ele assim, olha Elias, eu quero te dizer que não é só você que ficou, tem mais 7.000 que não prostraram. Sabe o que o profeta disse que aconteceu? Talvez você não entenda, só creia. Que Deus abriu os selos para ele. Talvez você não entenda, mas Deus abriu os selos para Elias e mostrou para Elias que não era só ele. E falou para Elias, você tem que ainda, Eliseu no teu lugar, tem uma obra para fazer. Por que você não anima aquele irmão, não anima aquela irmã, não anima até o pastor muitas vezes? Irmão, não fique assim, irmão, não fique assim, irmã. Mas eles estão me perseguindo, eles falam mal de mim. Irmã, mas não é só de você. Paulo disse que essas mesmas aflições se cumprem entre os irmãos em todo o mundo. Por isso você tem que ficar firme. Se você passa algum problema com a sua família, outros passam também. Mas devemos nos estimular uns aos outros, as boas obras e a caridade. Você vai ver que vai ser diferente a sua vida. Quando você olha com amor, quando você considera um jovem. Irmãos, quantas coisas poderíamos falar. Como o pastor Léo estava falando da minha própria filha, a Rebeca. Às vezes ela está bem alegre, de repente ela está nervosa. E ele estava me aconselhando, porque agora que eu estou tendo uma filha na adolescência, às vezes você fica até nervoso, quer bater. E pensa bem, uma filha de 14 anos, se eu for bater nela, não vou bater com cinta não, irmãos, eu vou dar um supapo. Você acha que eu vou pegar uma cinta? Eu vou pegar para o pescoço, mas aí que você tem que ser estimulado por alguém, para dizer para você, pastor Maurício, como o pastor Léo está dizendo, você tem que ter paciência nessa idade, porque é uma idade, aí você sai tão contente ali, você sai olhando, eu vou ter paciência, eu vou orar. O profeta disse isso. O profeta disse isso. Ele disse, eu tenho minha filha Rebeca sentada aí, ela masca chiclete na igreja. Ele falou, ore por ela, para que ela receba o Espírito Santo. Ele falou assim, tenha paciência com os adolescentes nessas idades, eles são uns bandos de irresponsáveis. Você vê que o profeta não estimulava você a tratar mal, ele sempre estimulava a tratar bem, a ter boas obras, a ter caridade. Se você não tem consideração, você nunca vai tratar bem. Mas quando você tiver respeito, consideração, aí você vai ser estimulado às boas obras. Porque da parte de Satanás, irmãos, vem o vinho. E Satanás dá vinho para eles. O que é essas músicas mundanas? São vinhos. Que estimulam o que a eles? Pensa bem. Eles estão bebendo essas músicas? Eles estão bebendo a internet? Eles estão bebendo os Orkut? Eles estão bebendo essas coisas? E isso está estimulando o quê?
Aí os ministros que têm princípio começam a combater estas coisas, porque sabem que eles estão bebendo disso, e isso são estímulos. Aí trai, aí vem o adultério, aí vem a cobiça, mas começa a beber da palavra. Você vai ser estimulado como Daniel foi. Daniel propôs em seu coração e não se contaminar com o manjar do rei. Começa a beber. Começa a beber disto. Feche os seus olhos neste momento. Que esta palavra, irmãos, seja de ajuda para nós. Não tome como eu estou bravo. Não tome como eu vim aqui doutrinar vocês, não. Vocês têm um ministro, vocês têm um pastor que tem cuidado de vocês muito bem. Mas que isto aqui sirva para nos estimularmos uns aos outros, a ter consideração com uns com os outros. Enquanto vai fazendo ali uma melodia, você que foi estimulado pela palavra nesta noite, você que levantou a sua mão aí, que você possa agora beber desta palavra. E se você tem sido estimulado por outra coisa, como disse Apocalipse, que a grande prostituta, a mãe da meretriz, deu de beber do vinho do seu furor aos reis da terra, e eles se embebedaram com isto. E o diabo está, enfim, irmãos, por aí, e eles bebem isto nos bares, na cidade, na televisão, nos rádios. Eles bebem isso. Cuida, irmãos, que isso te estimula a brigar com a esposa, isso te estimula a brigar com os filhos, isso te estimula a falar palavrões, isto te estimula a ir em lugares errados. Mas a partir do momento que você começar a se embebedar da palavra, do Espírito Santo, que você começar a ser estimulado pela revelação da palavra, a sua vida vai mudar. Aleluias. Aleluia. Agora, o maior estímulo é através da revelação da palavra. Isso te estimula a vir nos cultos, isso te estimula a viver uma vida cristã. O seu cálice se transborda. Que coisa, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Você não está alegre pela revelação da palavra nesta noite? Você é estimulado pela revelação da palavra. Você vai fazer como Maria fez. Você vai fazer como Ana fez. Como Simeão fez. Simeão pegou aquele menino nos braços e disse: despeça o seu servo em paz, pois os meus olhos viram a salvação. Pode me despedir em paz agora, Senhor, porque os meus olhos viram a salvação. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Estimula o eleito. Isso estimula o cristão. Isso estimula a sua vida, irmão. Estimula a minha vida para estar aqui nesta noite. Oh, grande Deus. O maior estímulo de um pastor não é o dízimo. O maior estímulo do pastor, irmãos, não é a oferta. O maior gozo, disse Paulo, disse Pedro, João, não tenho maior gozo do que ver que meus filhos andam na verdade.
Ele disse: eu não tenho maior gozo do que ver que meus filhos andam na verdade. Qual que é um gozo de uma mãe, de um pai, de um irmão? Não é você ouvir que ele caiu, não é ouvir que ele não vem mais na igreja. Isso não é o maior gozo. Nós somos estimulados pela revelação da palavra. Eu gostaria nesta noite a encerrar este culto, que você pudesse colocar a mão sobre o teu irmão e sobre a tua irmã. Coloque a mão sobre o teu irmão, sobre a tua irmã nesta hora. E medite nesta consideração que você tem por ele, nessa consideração que você tem por ela, essa consideração que eu tenho por esses ministros que aqui se encontram. Se eu considerar o pastor Estevão, eu vou estimular as boas obras, a caridade. Se eu considero o pastor Léo, considero os diáconos, o líder de cânticos, porteiros, músicos. Se você considera, você vai orar por eles. Igreja, ore uns pelos outros. Ore para que esse amor possa unir vocês, ao ponto que esse amor, disse Paulo, que esse vínculo possa se impregnar. Você está orando por ela nesse momento? Você está orando por ele? O diabo, irmã, você que está aí, o diabo te estimula a andar por aí pelas ruas, porque ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir a sua vida. Mas a palavra de Deus te estimula para que você tenha vida eterna. Se tem alguém aqui nesta noite que foi estimulado por esta palavra, você pode fazer aí do seu coração um altar neste momento. Talvez alguém na igreja, você quer orar por alguém, você quer orar e dizer: eu quero estimular irmão, irmã, a nós continuarmos firmes em amor. Lembre-se destas palavras, igreja, que Deus disse em Apocalipse: não danifiques o azeite e o vinho. O diabo quer danificar o estímulo novamente, porque o diabo sabe que se danificar o estímulo, você não vai realizar boas obras. Mas Deus, sabendo disso, Ele já cuidou do estímulo. Não danifiques. E Ele começou a abrir a palavra para nós. Pense que um dia nós estaremos juntos do outro lado. Quando nos aceitarmos juntos do outro lado, quando a batalha terminar, as armas forem guardadas, quero se assentar do teu lado. Sinceramente, igreja, você vai reconhecer aquele irmão, aquela irmã. Quem sabe você se assentar ali, naquele dia, e dizer: vencemos, passemos, está tão perto. Não deixe o diabo te estimular as coisas erradas. Não deixe o diabo te estimular a críticas, a falar mal. Ame o seu irmão, ame o seu inimigo, ame quem te persegue, quem fala mal de você.
Ore por ele, ore por ela. Aleluia, aleluia. Você não pode ver o seu cálice transbordando. Eu sei que o seu cálice está transbordando nesta hora. O meu está transbordando. Aleluia. Pastor Estevão pode vir. Gravem esta mensagem, grave esta palavra. Cuide o que está estimulando a sua vida. Não deixe nenhuma palavra a mais estimular você a falar mal. Não deixe. Quando vierem falar mal, fale o bem. Não cante essas cantigas de niná. Conte historinhas bíblicas. Envolva a sua família nessas coisas. Orem na hora de levantar. Orem na hora de dormir. Orem na hora do almoço junto com seus filhos. Pastor Léo, é verdade isso. Como disse o pastor Léo hoje ali, a gente observando, tinha uma manga, o senhor disse que cortava a manga e repartia para os filhos, aquilo estimulou o ser o que eles são. Isso é verdade. Por que os filhos hoje brigam? Por que eles não veem a hora que o pai morre para pegar a herança do pai? Porque quando era pequeno nunca vi nada das coisas. Por isso que eles brigam. Eu não vejo a hora que o pai morre, que a mãe morre para pegar a herança. Tem aquele filho sofrendo entre os irmãos da carne. Aquele irmão não cuida daquela irmã, a irmã não cuida do irmão. Nem se visitam, não tem consideração. Por quê? Porque foram estimulados por algo. Não foram estimulados pela coisa correta. Mas o que Deus está dando para nós nesta noite, o que Deus está dando para mim nesta noite, é ser estimulado a compreender, a entender. Entenda a sua esposa quando ela entrar na menopausa. O profeta ensinou até isso para nós. Ele se visita aquela irmã. A irmã Edith está no seu 7-7. Coitada. Ela pensa que vai morrer. Vão lá. Mas não diga coisa para desanimar. Diga que ela vai ficar boa. Vão lá. Diga para aquele irmão que ele vai ficar bem. Diga para aquela irmã que ela vai ficar bem. Diga que o filho dela vai voltar para a comunhão. Diga para ela, diga para ele, irmã. O teu lar vai ser restituído, sim. Diga para ela, diga, irmã. O teu lar vai voltar a ser o que era. Sim. Estimula as boas obras. Estimula o amor. Eu não quero ser um desestimulante das coisas para que sejam destruídas, não. O profeta disse que enquanto eu estiver vida, eu irei atrás de um irmão caído, ele disse. Se eu não for atrás de um irmão caído é porque eu caí da graça, ele disse. Mas enquanto eu estiver um fôlego de vida, eu estarei indo atrás de um irmão. Que Deus abençoe a igreja. O pastor pode continuar, em nome de Jesus Cristo. Eu hoje vim aqui falar com Deus. Não vim para pedir, mas para agradecer.
por tudo que passei, problemas, lutas e dor, e sem compreender, obrigado, Senhor. Em tudo te dou graças, no bem ou no mal, pois sei que a recompensa virá no final. Não posso me esquecer das bênçãos que tu me dás, e em todos os dias meus sempre irei te louvar. Olha o estímulo aí. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus me tem, e tudo que acontece concorre pro meu, e mesmo em meio aos Jesus, sem muitas vezes compreender, eu posso ter esta certeza que Deus virá me socorrer. Aleluia! Glória a Deus! Por isso eu sou estimulado, por isso eu sou feliz. Oh, glória a Deus! Eu hoje vim aqui, aleluia, falar com Deus. Não vim para pedir, não vim para pedir, mas te agradecer, mas, aleluia, por tudo que passei, problemas, lutas e dor, e sem compreender, obrigado. Em tudo te dou graça, no bem ou no mal, pois sei que a recompensa virá no final. Não quero esquecer as bênçãos, ela traz estímulo, eu não posso me esquecer. E em todos os dias meus sempre irei te louvar. Isso eu tenho certeza, eu sei que Deus. Você tem certeza disso? Tem? Eu sei que Deus me tem, e tudo. Aleluia. Mesmo em meio ao sofrimento, sem muitas vezes compreender, eu posso. Que Deus levante a sua mão. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus me quer, e tudo que há concorre. E mesmo em meio ao sol, sem muitas vezes compreender, eu posso ter essa, aleluia,
que Deus aleluia, virá me socorrer, virá me socorrer, aleluia, mais forte. Vocês podem dar um brado de aleluia, um brado de glória a Deus. Amém, Jesus. O que trouxe esse estímulo para você, para mim nessa noite, foi a pregação da palavra de Deus. Aleluia. Como é bom ver você estimulado. Tem um estímulo correto. Despeje aquele, né, o cântaro, né, daquele vinho que traz contenda, né? Do vinho que traz inveja, do vinho que traz porfia, do vinho, do estímulo que traz adultério. Jogue fora, despeje. Tenha coragem de sofrer por Deus. Tenha coragem de pagar o preço. Seja como Jesus, todo cortado, todo talhado, mas seja feita a tua vontade. O importante é que eu estou cumprindo a vontade de Deus. Se possível for, passa de mim, mas o importante é que eu cumpra. E encha com vinho novo, com estímulo da palavra. Eu acho que, pastor Léo, eu não sei o que falar. O senhor sabe? Vem cá, fala alguma coisa aqui. Vem cá, pastor Léo, fala mais alguma coisa aqui. Eu não sei, a vontade de repregar os pregos de novo. A vontade de bater mais em cima assim, pastor Léo. Eu não sei o que falar. Não sei mesmo. Eu creio de todo o meu coração que Deus nos falou uma vez mais essa noite. Nós cantamos que o Senhor viria nos socorrer, e Ele veio nos socorrer hoje à noite. Amém? Vocês creem nisso? Porque Ele tocou em coisas que vocês precisavam ouvir, que eu precisava ouvir. O profeta disse assim, ó, no jardim do Éden, Deus falou direto com Adão, porque não tinha um homem ainda para falar com o homem. Mas hoje Ele está usando o homem para falar com o homem. Amém? Uma outra coisa, aos pais, eu tenho 5 filhos criados, todos casados, e pela graça de Deus sempre fui amigo dos meus filhos. Alguns estão aqui, né? Está o Josué, não sei quem mais, o Daniel, é o Mujaná, que é meu genro, e eu dei a palestra aí para o irmão Maurício, né, para os casais, e também falei em vacaria esse dia para os casais. E eu disse para eles ali uma coisa, o profeta fala, só um pouquinho, eu espero que ajude. O profeta fala assim, ó, eu vou dizer uma coisa dura. O profeta diz que antes do filho delinquente tem o pai delinquente. Eu sei que tu vai ficar bravo comigo, mas não adianta, essa é a verdade. O profeta disse que tinha que... Disse assim? Não, disse assim ou não disse, irmão Branco? Muito bem. Então, o irmão Branco disse que tinha um meninozinho júnior. Ele era um menino muito cristão, ia na igreja. E ele também gostava de ir na escola dominical. Mas uma certa vez deu um temporal muito grande. E quando deu esse temporal, o Júnior se assustava com os raios, com os trovões, que nem eu me assusto e você também, certo? E uma criança se assusta mais. A presença do pai e da mãe é segurança para o filho, assim como a presença de Deus é segurança para nós. Amém? Então a mãe descia lá no quarto Júnior e dizia assim, Júnior, você fique calmo, entendi? Nós somos cristãos, nós vamos à igreja, nós louvamos a Deus e Deus nos ama. Ele disse, tudo bem mãe, está bem, então eu entendo tudo isso aí. Daí a mãe ia para o seu quarto, quando vinha um trovão de novo, o Júnior gritava, mãe. E eu disse, mas Júnior, eu te falei, entendeu? Nós somos cristãos, nós vamos na escola dominical, nós vamos na igreja, nós lemos a Bíblia, nós cremos na mensagem. Eu disse, tudo isso aí eu já entendi. Só que quando vem os problemas, as dificuldades da mocidade, a dificuldade da esposa, os trovões, os terremotos, os temporais, as dificuldades da vida, eu preciso de um Deus de fé. Amém? Eu preciso de um amigo. Eu preciso de um pai amigo.
amigo, eu preciso de uma mãe amiga, amém? Eu preciso de uma irmã amiga, amém? Um Deus de pele, amém? Tá bom. Aleluia. Você não quer dizer eu preciso de um Deus? Alguém, de um irmão que tenha Deus nele, que tenha misericórdia nele, que tenha paciência nele, que tenha amizade nele. Que me suporte. Preciso de um irmão que me suporte. Eu preciso de um irmão que me estimule. Vamos lá. Você está estimulado mesmo, irmão? Você vai prosseguir nessa caminhada? Você vai buscar esse espírito, esse estímulo na fonte correta? Tem duas fontes onde se busca esse estímulo. Onde você quer buscar? Eu quero buscar na fonte certa. Aleluia. Ô irmãos, o que mais nós diríamos? Não tem palavras para falar. Eu só sei que valeu a pena eu ficar ali de cantinho, né? Não era para mim, mas a bênção chegou até a mim. Não é? Não era para nós aqui, mas eu fui, fiquei lá, fiz o papel de irmão, ter companheirismo, né? Fomos muito abençoados ontem. Olha, se o pastor tivesse repetido a mesma mensagem, colocado as duas dentro de uma, aqui trazido aqui, ia ser uma bênção, mas Deus trouxe algo novinho, uma nada. Foi bom demais, né? E o estímulo fez isso, o estímulo, né? Porque olha o sacrifício, o pastor tem que viajar 390 quilômetros, vocês vão viajar hoje ainda, né? Hoje eles ainda vão viajar 400 quilômetros. Vocês vão orar por eles, vão? Com alegria, com estímulo, coração verdadeiro mesmo. Então tá bom, e o nosso tempo já se foi. Vamos encerrar agora com o pastor Léo. Vamos dizer ao pastor Maurício que Deus o abençoe, vamos? Vamos dizer ao pastor, vamos falar o nome dele. Deus abençoe. Isso. Vamos dizer ao pastor Léo também. Para mim também, vamos? Amém. Glória a Deus. Preciso da bênção, né? Preciso ser abençoado, né? Aleluia. E agora vamos falar bem forte para eles, vamos? Que Deus abençoe, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, então, pastor Léo, pode nos despedir em oração. Vamos nos despedir dessa festa, né? Que Deus abençoe os irmãos de Sapiranga, que mesmo depois de 2 cultos hoje, ainda estavam tão animados para vir aqui, né? Estão aí sentados esses jovens aí, né? Que Deus abençoe. Deus abençoe nossos visitantes, né? E saia daqui estimulado. Vai, estimule o seu irmão, mas tenha consideração. Não perca este algo. Anote isso no seu coração. Consideração. Considere. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar na sua vida. Vai mudar. Vai mudar. Não, é rápido. Um irmão de Osório, uma vez, tem alguém de Osório aqui? Não? Um irmão de Osório, uma certa vez, que tinha um padre que rezava muita missa. E ele, muitas missas, muito vinho. Diz que a última missa, tá, 8 horas da noite, ele não agradecia mais, ele só fazia opa, quando levantava o cálicezinho, sabe, de vinho. Eu estou assim, é o terceiro culto hoje, se eu for orar, eu vou chorar aqui, sabe. Eu sou um pentecostal, uma moda antiga, sabe, essa é a verdade. Eu amo o Senhor, Deus conhece o meu coração,
A gente com 57 anos, o coração pulsa rápido, é perigoso dar um infarto, né? O irmão Bosworth disse, irmão Breno, eu estou com um problema. Ele disse, o que está vendo, irmão Bosworth? Não consigo dormir à noite. Ele disse, mas por quê? Irmão Breno, tanta felicidade, de conhecer o Senhor, eu não consigo dormir. Como posso dormir com essa felicidade que eu tenho de conhecer o Senhor? E é verdade. Amém. Vamos orar, vamos despedir. Se eu chorar, vocês encerram a reunião. Querido Deus Pai, eu te agradeço uma vez mais, meu Deus. Por esse grande amor demonstrado a nós. O Senhor tem feito uma distinção toda especial no teu povo, Pai. Como eu disse para aqueles irmãos aquele dia ali, para a mulher estranha, o marido diz oi, boa tarde, quanto eu posso ajudar no troco. Mas para a esposa ele diz meu bem, minha querida, minha preciosa. Para as outras igrejas o Senhor diz que cedo venho e isso é tudo. Mas para nós o Senhor fala bem de perto e diz, minha noiva querida, minha noiva preciosa, aprendam de mim, recebam a minha palavra, amém. Graças a Deus, Senhor, por tudo que tens feito por nós. Pai Santo, por esse dia tão maravilhoso, Senhor. O Senhor tem nos chamado para um lado e tem nos explicado, tem nos presenteado com tantas coisas preciosas, Senhor. Como nós não poderíamos ser o povo mais feliz da face da terra, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai. Eu não vou despedir a reunião, Senhor. Eu quero simplesmente te agradecer. Abençoa o teu povo, o retorno para as suas casas. Ó Deus, com toda alegria e coração. Eu te agradeço e te peço, ó Pai, em teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Amém. Amém. Você vai sair, abraço, seu irmão. Eu sei que Deus te ama. Diga para ele. Eu sei que Deus te vê. E tudo que acontece concorre pro teu bem. E mesmo em meio aos sonhos, isso, diga, eu sei que Deus te ama, eu nunca posso esquecer. E mesmo esta certeza que Deus virá me socorrer. Eu sei que Deus te ama, aleluia. Eu sei que Deus te vê e tudo que acontece concorre pro teu bem. E mesmo em meio ao sofrimento, sem muitas vezes compreender, eu posso ter esta certeza que Deus irá te socorrer, irá te socorrer, irá te... Obrigado, Senhor, não mereço, mas Tu és maravilhoso. Obrigado, obrigado, Senhor, não mereço, mas Tu és maravilhoso.
uma vez Jesus tirou a minha dor. Tanta bondade e amor que há em ti, misericórdia em Jesus Santo eu vi. Obrigado, obrigado, Senhor. Não mereço, mas tu és maravilhoso. Obrigado, obrigado, Senhor. Não mereço, mas tu és maravilhoso. Mais uma vez cheguei aqui te adorar. Mais uma vez pra te amar. As minhas lágrimas aos pés da